E hoje é sexta-feira, é dia do quadro Games com o Rodrigo Coelho, ele já está conectado com a gente. Antes de eu falar o tema aqui, boa tarde para você, seja bem-vindo novamente, Rodrigo. Muito obrigado, Leandro, tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho, descontrair um pouquinho falando de games, não é mesmo? É isso aí, sempre bom, né? O pessoal que gosta bastante fica ligado aqui com a gente, acompanha a gente no YouTube, no Facebook também. E vamos falar hoje, Rodrigo, você adiantou esse assunto aqui, eu vou ler exatamente a manchete daqui do que a gente vai tratar e você vai explicar pra gente, porque eu acho que é uma coisa inusitada, as pessoas não imaginam tanto isso, né? Mas a Sony, ela anunciou o fechamento de servidores de alguns jogos. O que isso significa na prática, principalmente para quem ama games? Na verdade, agora foi o fechamento completo mesmo, né? E vai ser em agosto, eles vão fechar as lojas do PlayStation 3 e do PlayStation Vita. E também, né, do PlayStation Vita não, desculpa, do PlayStation P. Do Vita também alguns serviços já estavam finalizando, outros vão finalizar ainda mais, né? E isso já tinha acontecido também, sempre acontece, né, na indústria de games. No ano passado foi a Nintendo que anunciou o fechamento da loja do Wii, no caso. Mas essa aqui é uma questão que é muito interessante, eu quis trazer para vocês e para os nossos ouvintes aqui. E eu quero começar ela fazendo uma pergunta para Stephanie. Eu queria saber, Stephanie, você acha que os livros, filmes, né, no cinema, as músicas, eles são representações da nossa cultura naquele momento que foram feitos? Boa tarde para você. Eu acho que sim, depende, né, do filme, que tem alguns filmes que se passam em outra época e tudo mais, mas tirando isso, eu acredito que sim. Pois é. E, Leandro, você acha que os games, como eles juntam todas essas mídias, né? Eles juntam o texto escrito, né? Os jogos têm muita história, tem muita coisa para você ler, principalmente jogos que pegam partes históricas mesmo da realidade, tem a parte cinematográfica, tem a parte musical. Você acredita que é equivalente também, que jogos também têm o seu valor histórico na nossa cultura? Com toda certeza, não tenho dúvida disso. A gente pega, por exemplo, falando de pessoas mais antigas, assim, que acompanharam o começo dos games, quando fala em algum videogame clássico, as pessoas já começam a lembrar dos jogos. Isso é só um exemplo que eu tô dando, mas falando de coisa recente, eu sei que tem muito jogo, tem muito game que é feito com trilha sonora específica, exclusiva, então eu tô totalmente de acordo, acho que realmente ele resume bem a cultura que a gente tá vivendo. Pois é, mas e aí, o que acontece quando esses jogos, eles simplesmente evaporam, desaparecem, né? Porque a gente tem uma biblioteca com os livros, né, que foram lançados, livros históricos, a gente tem registros, né, dos filmes gravados e tudo mais, mas games é uma situação um pouco diferente, porque se você não comprou a mídia física, ou se a mídia física quebrou, a caixinha e tudo mais, e aquele videogame antigo, ele parou de ser produzido, ele não tá mais no servidor de nenhuma empresa, você perde aquela parte da história, não é mesmo? E essa é uma questão muito interessante levantada por causa desses fechamentos de servidores e serviços dos games. Parte da parte da história, da cultura, daqueles jogos que foram criados, eles acabam se perdendo, até porque quem detém o direito, né, sobre os jogos são os produtores, e quem escolhe os jogos, se eles vão ser distribuídos agora, se eles vão parar de ser distribuídos, se eles vão fechar essas lojas, são também as empresas que têm os direitos sobre eles, né? É muito difícil você fazer um registro. E essa notícia da Sony fechar essa loja é mais uma questão, né, que levanta esse alarme, né, para nós gamers até, porque cada vez mais a gente vai partindo de uma era onde temos os objetos físicos, né, para uma era onde a gente simplesmente baixa, né? No celular é muito comum a gente fazer isso, a gente baixar ali o aplicativo, no videogame a gente baixa online. Você, Leandro, quando você joga videogame, o que você costuma fazer mais? É baixar ou você compra a caixinha? Comprar a caixinha, até onde eu parei, né? Recentemente não tenho jogado muita coisa, só no celular mesmo, quando me sobra um tempo, mas até onde eu joguei, acompanhei mais os games, era comprando realmente a caixinha, seja quando foi na época do Super Nintendo, depois mais pra frente no PlayStation, comprando a caixinha mesmo. Mas sei de amigos meus que eu converso todos os dias, que eles já estão baixando há muito tempo, e a tendência agora, né, Rodrigo? Mas tem gente que ainda resiste, como é que é isso? Com certeza. Tem gente que realmente fala assim, não, eu quero a caixinha, não apenas para minha coleção, mas porque eu sinto que é meu.
E quando você baixa um jogo, quando você compra ele digital, você tem uma sensação de que aquilo não é necessariamente seu, principalmente quando tem um serviço de streaming, né? A Microsoft, por exemplo, não em streaming, mas o Xbox Game Pass, ele tem aquele catálogo de jogos que você pode ter acesso, e se eles removerem os jogos daquele catálogo, que eles sempre fazem, né, para adicionar novos jogos, você perde acesso àquele jogo. Então, algumas pessoas querem ter aquela sensação ainda de que aquilo é seu, e não que é emprestado, ou que a empresa ela detém poder sobre aquilo, né? Ô, Rodrigo, Oi. Só para te interromper rapidinho, eu lembrei que eu não jogo videogame muito, né? Mas joguei uma época quando meu irmão tinha. Pra você ter uma ideia, o último que ele teve foi o PlayStation 2. Mas na época eu lembro que ele alugava jogos. Igual a gente alugava vídeo, filme em locadora, ele alugava jogos. Então vinha a caixinha e tal, que também não era dele, tinha que devolver, né? Exatamente. Mas existia aquela mídia física ali guardadinha, né? Sim. Se a locadora fechasse, o que ela ia fazer? Ela ia ou vender aquilo, né? Ou destruir, o que eu acho difícil, né? Vai guardar na coleção, vai passar... Doar, talvez, né? Doar para algum museu. Porque aquilo continua existindo. Doar para... Não museu, né? Mas é que depende. É que eu ia comentar agora que existem associações para a preservação dos games, porque eles são parte da nossa história. Tem muitos jogos que, por exemplo, jogos mais autorais, eu gosto de dar esse exemplo, que produtores independentes fazem como uma peça artística para poder passar o momento da vida que aquela pessoa está passando. São jogos que são muito profundos, que adentram em questões da nossa sociedade. Um dos jogos que concorreu a jogo do ano, há alguns anos atrás, era um jogo sobre a ansiedade, que é um mal que faz parte da nossa sociedade hoje em dia, principalmente em épocas de pandemia, né? Então, os jogos, eles têm essa questão, né? E existem associações como a JAGSA, que é a Associação de Preservação Japonesa, e luta para preservar os assets, scripts e detalhes também dos games, para que isso não se perca com isso. Eu acho que é uma questão interessante de trazer. Não temos uma resposta para isso, né, de uma solução de como é que a gente faz, porque acaba esbarrando muito. Se uma associação começa a pegar esses jogos e depois de muitos anos começa a distribuir esses jogos, elas não têm aquele direito de distribuir esses jogos online, mesmo jogos antigos. Se a empresa quiser processá-los, eles podem. Então existe uma questão muito forte ali, como é que faz para manter registro sobre isso? Entendi. E no caso, o que a gente pode falar disso tudo é que a preocupação continua. Como não temos uma resposta, as pessoas elas precisam se acalmar, eu acho, né? Acho que essa é a resposta para nós gamers comuns, para gamers mais assíduos como você. A falta de resposta, acho que ela é evidente nesse caso. E justamente em tempos tão tecnológicos, né, Rodrigo? Isso é curioso. Com certeza. Aqui, ó, trabalhando home office, tivemos uma invasão aqui. Apresente, por favor. Qual é o nome dessa figura? Esse aqui é o meu filho, Rodrigo. Dá oi pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Gente, a invasão foi essa, mas olha, graças aos esforços de preservação dos games que temos atualmente, vou poder mostrar para as novas gerações aqui as coisas do passado que hoje não são distribuídas mais pelas empresas que fizeram ela originalmente. Então era essa a discussão que eu queria trazer aqui para vocês, gente. Sem dúvida, parece até que foi combinado. Gostei do encerramento aqui do nosso papo, Rodrigo. Um abraço para você e pro seu filho também. Uma invasão fofa, Stephanie. Eu adorei. Muito prazer. Ele tá, acho que tímido, mas... E olha com o que ele veio na mão aqui, ó. Obviamente. Nintendo Switch. É um Switch, né? É um Switch, é a nova geração de gamer. É isso. Firme e forte, para variar. Firme e forte. É isso aí, Até gente. mais. Até Muito semana obrigado, que vem. viu? Até a próxima. Até.